mais um vídeo do dossiê do Felipe. Esse cara é maluco, mano. Eu já falei isso antes, que eu acho que já saiu o corte do vídeo que eu já reagi dele. Que ele tá fazendo uma série de vídeos sobre a Bíblia e religião e derivados. E é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só queria passar aqui rapidinho para pedir a sua inscrição. E se possível, deixa um comentário. Mano, esse maluco aqui tem cada ideia pra conceito de vídeo que é maluquice. Vamos lá. Quem inventou o paraíso? Oi, eu sou o Felipe e o inferno parece ser tema pacífico porque é fácil aceitar que tortura é ruim. Não à toa você bem encontra paia. um monte de vídeos explicando as origens históricas e os debates teológicos sobre isso. Dor e sofrimento sempre vai ser dor e sofrimento, mas o seu paraíso pode ser o meu inferno. Para muitos, o paraíso é feito de estradas de ouro, onde a gente anda de branco e se comunica através de cantos gregorianos, o que me parece mais uma... Para mim, o paraíso seria o eterno vazio de uma existência que eu não precisava experienciar. Para mim, o inferno é a nossa terra, mano. E para quem leu a Bíblia, a interpretação que eu acho que seria correta é dizer que a nossa terra é o inferno. Mas beleza. A visão do inferno. Enquanto o meu paraíso seria cheio de filhotinhos de cachorro, pizza que não engorda e livros infinitos. E eu sei que tem gente que não gosta de livros, nem de pizza. E pior, não gosta de cachorros. Inclusive, uma pessoa dessa, pra mim, merecia o inferno. Ah, que não gosta de pizza, que não gosta de cachorro, foda-se. Mas o intuito desse vídeo é investigar a origem da ideia de paraíso. Se eu pedir pra você me descrever é bem possível que tenha imaginado um lugar idílico, cheio de jardins exuberantes e paz eterna. Mas quem disse? De onde veio essa ideia? A única certeza que podemos ter é a de que o paraíso veio depois de criarmos a crença em uma vida após a morte. E a primeira espécie a enterrar os seus mortos não fomos nós, mas sim os Homo naledi. Pelo menos é o que os ossos encontrados em 2013 indicam. Mas aparentemente o ato de enterrar os mortos começou a ganhar contornos cerimoniais com os neandertais. Os corpos começam a ser encontrados em posições específicas, com roupas específicas e itens que indicam algum ritual. Um pouquinho antes das... Como é que pode? Olha essa arcária dentária aqui, mano. Como é que pode um bagulho desse? Eu tô falando, mano, a nossa limitação está envenenada, mano. A nossa água está envenenada com clorifórmio, com flor, com chumbo e com microplástico. Oh, meu Deus, microplástico, sim, microplástico. Eles estão na onde? Estão no meu fígado. Tá no meu ovo, mano. Tá no meu ovo, porra. Microplásticos estão no meu sangue. A nossa comida está envenenada. Vocês chegaram a perceber que os pacotes de agora dos alimentos ultraprocessados no Brasil tem a porra de uma marca lá, alto em açúcar agora? Há uns meses atrás não tinha. Por quê? Não é porque eles estão preocupados com a saúde das pessoas. Não, porra. É por causa que eles querem arrecadar mais. Eles querem arrecadar mais, caralho. Aí eles foram lá e obrigaram as empresas a colocar esse bagulho aí, senão vai levar processo e não sei o que. Porra, mano. E falando nisso, eu fui tentar comprar alguma bolacha, biscoito. Ai, só lembrando, biscoito é salgado. Bolacha é doce. Ah, e o que é bolacha doce? Sei lá, é aquele bagulho, é maisena que se chama? Maisena. Aquela maisena que é fina e é arredondada nos cantos, ela é doce. Então ela é bolacha. É bolacha. O bagulho de sal. Biscoito. Se bem, olha, eu vou ser sincero, eu chamo de bolacha, mas o certo seria cracker, pra aqueles lá que é um bagulho quadrado e tem uns furos. Mano, por que eu entrei nesse tópico, mano? Que porra é essa? Gente, claro, mas logo... Mas existem diferenças, e você deve respeitar as diferenças por causa que isso se chama etimologia. E etimologia é um bagulho que eu estou com muita vontade de aprender, mas pouco saco pra ler livro. E é por causa disso que eu só vou pesquisar no Google o sentido das palavras para depois jogar na cara dos arrombados que fica distorcendo as palavras pra coisas hediondas.
nós também começamos a enterrar os É mortos isso aí. com objetos pessoais, armas, tinta, etc. Já pensou se eles estavam certos e com a extinção dos Neandertais as portas do céu se fecharam, uma vez que o paraíso era só pra eles e a imagem e semelhança do texto na verdade se referia a outros hominídeos? Pô, isso dá uma história Droga. maneira, hein? Vou escrever. Mas enfim, o problema é que Vamos ver, crenças- mano. Pô, velho. Tem como criar duas verdades, cara? E se Adão e Eva foram hominídeos? Ou melhor, e se Adão e Eva foram os humanos, uma espécie de humanos de hoje, mas quando que eles foram banidos do paraíso, eles regrediram ao mamaco e ficaram no estado dos hominídeos que evoluíram anos depois, milhares de anos depois, para o que nós somos humanos hoje. É de se pensar, mano. não deixam fósseis. Por mais que a gente encontre pessoas enterradas com pertences, pinturas em cavernas que indicam uma continuidade da vida e ídolos em argila que serviriam como guia após a morte, Barroco. nada disso nos explica por que eles fizeram tudo isso. O que eles tinham em mente enquanto mano, faziam porque isso. sim, mano. E alguns autores escreveram livros que investigam por que o ser humano passou a acreditar que tinha vida depois da vida. Alguns que serviram de referência para esse vídeo. Pascal Boyer, em Religion Explained de 2001, sugere que as crenças na vida após a morte não surgem por acaso, mas como subprodutos cognitivos da nossa capacidade de detectar agência, ou seja, perceber intenções, mesmo quando não vemos o agente. Falando em livro, eu agir. tenho que voltar a ler o Revolução dos Bichos aqui. Eu tenho que ler os livros do George Orwell, mas comecei a ler o Revolução dos Bichos por causa que ele é o menor que eu tenho aqui. Eu tô na metade do livro e eu não terminei por causa que eu fui fazendo um monte de coisa. Aí eu fiquei quase 2 meses sem ler o livro. Que merda. O cérebro humano justificou É sempre assim, começa o um que nós bagulho e depois sabíamos você vai lá e explicar esquece com e a faz ideia outra de coisa. que os mortos continuam existindo em algum lugar, interagindo com a gente. O que é útil evolutivamente para desenvolver uma teoria moral primitiva, já que crença em continuidade após a morte poderia fazer o morto acessar recompensas como um paraíso, motivando comportamentos virtuosos, Tipo, uma vez ele que suas morre, ações aí o teriam- cérebro não consegue interpretar os bagulho direito, por causa que ele fica doido, nunca experienciou a morte. Aí ele vai lá e pega, sei lá, suas crenças ou suas memórias e passa num flash pra fazer você se acalmar ou você morrer de estresse. Porque, tem gente que, tipo, numa situação de muito risco, ele vai lá e morre de estresse ou de susto. O quão é cômico também é mórbido. teriam repercussões tanto no presente quanto no futuro depois daqui. Jesse É. Barron, em The Belief Instinct de 2011, expande essa ideia argumentando que a crença na continuidade da alma após a morte não é apenas emocional pelo luto, mas psicológica, funcionando como essa ferramenta moral que nos mantém alinhados com as normas sociais, já que pensamos que as almas ou consciências dos Eu tenho o mesmo antepassados estão microfone sempre que ele. observando Fine. nossas ações. Então, tudo indica que o paraíso surge mais ou menos como um inferno, uma ferramenta de controle social, não criada por um líder maluco e tal, mas pela nossa própria espécie como uma ferramenta de autorregulação. Aparentemente, se um povo acredita em vida após a morte, o conceito de paraíso vai surgir em algum momento. O Islã tem o Jannah, o judaísmo tem o Olam Rabá, o hinduísmo tem o Svargaloka, os nórdicos tinham o Valhalla e o Folkvang, e até os gregos antigos tinham os Campos Elíseos, mas é óbvio que nenhuma outra religião hipervaloriza e promove a sua versão do paraíso como o cristianismo. Por esse e por outros motivos que merecem exploração, é esse paraíso específico que vamos investigar com mais cuidado. Entre os povos antigos do Crescente Fértil, como os sumérios, acadianos e babilônios, cujas culturas influenciaram profundamente os primeiros hebreus, já surgem ideias sobre um jardim ou lugar abençoado, habitado por deuses ou ancestrais. Na mitologia babilônica, o jardim de Dilmun é o equivalente ao paraíso, só que na Terra, descrito como um lugar de felicidade onde não havia morte ou doença, até porque a ideia de que Deus ou deuses são seres transcendentes. A Terra seria assim se certos grupos fossem exterminados. Opa!
Opa, não opa. habitam a Terra, mas em planos metafísicos, não estava bem desenvolvida ainda. E não é apenas esse jardim que os babilônios, sumérios e povos da região têm em comum. Todos esses povos derrotaram e controlaram áreas que eram anteriormente de hebreus, israelitas e judeus, dependendo de que conflito e que época. É de se imaginar que essas culturas acabaram se entrelaçando. A primeira menção explícita ao paraíso na Bíblia ocorre no livro de Gênesis, que foi escrito por volta do século 5 a.C., mas preserva tradições orais mais antigas. Curiosamente, o local de origem do povo, através de Adão e Eva, é escrito de uma maneira bem parecida com a forma que os babilônios acreditavam, justamente quando os judeus eram cativos na Babilônia. O Jardim do Éden é o local criado por Deus para Adão e Eva, simbolizando o paraíso terrestre original, a referência do que havia sido rejeitado, mas ainda poderia ser reconquistado após a morte. O Éden é descrito como um lugar de perfeição, onde abundância, harmonia e ausência de sofrimento existem, mas que é perdido quando o pecado entra no mundo. A perda do Éden é uma das narrativas centrais do judaísmo, porque reflete o estado de espírito do povo quando começaram a registrar por escrito o seu passado. A desobediência dos primeiros humanos ao comerem do fruto proibido aí percebeu que todo mundo era descaralhado e quebrado. Sejam expulsos do paraíso, forçados a vagarem, lutando para sobreviver. A mensagem é tão importante que ela é repetida logo em seguida na história de Abel e Caim, onde Caim é expulso também até da nova morada após o Éden. Na verdade, basicamente... tem umas 3 vezes que acontece o pecado original. É muito estranho. Todos os 5 primeiros livros da Bíblia são sobre o mesmo assunto. O povo percebendo como não ter sua... O homem percebendo... Nós percebendo que somos falhas. Por três perspectivas. E todas elas são por traição. Traição da família, traição do Senhor e traição que eu esqueci o terceiro, porra. Própria terra e ser condenado à vassalagem ou nomadismo é uma merda. Mas esse é um vídeo que vai pra lista do quem sabe eu faço no futuro. O ponto que nos importa aqui é que o paraíso deixa de ser pelo menos ele faz mesmo acessível, introduzindo a ideia de que os seres humanos precisam buscar uma redenção e restauração dessa condição ideal, tanto espiritualmente, através dos rituais, quanto fisicamente, através da busca por um território e a reconstrução do templo. No período do exílio babilônico, os judeus entraram em contato com as crenças do zoroastrismo, influenciando suas concepções sobre vida após a morte e o paraíso. Originalmente, não havia céu ou inferno e até alma dentro do judaísmo. O Sheol era apenas o destino inevitável de todos os seres humanos, e vários textos do Antigo Testamento mesmo têm resquícios disso. Em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ou então em Jó, capítulo 14, versos 10 ao 12, mas o homem morre e é consumido. Sim, o homem expira. E onde está ele? Assim, o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem será despertado de seu sono. O Salmo 6, no verso 5, vai mais além e o autor diz diretamente para Deus: porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Enquanto isso, o zoroastrismo tinha... Eu acho que a verdadeira morte é quando ninguém se lembra de você, quando você é um NPC. E é por causa disso que eu fico pensando uma coisa. Quantas vidas você deixou de viver? Você faz diferença na vida de outras pessoas ao ponto de você ficar marcado na memória dela. Tirando sua família, mas dependendo do tipo de família fica difícil também. Pô, eu fico pensando nisso aí, eu fico meio paia pensando nisso aí. Até... Sabe aquele vídeo antigo do Todinho? Quando ele ainda era o Todinho, pelo menos. Dele falando... quantas vidas você deixou de viver? Aquele vídeo lá me tocou, mano. Na moral. Tinha o seu próprio paraíso, chamado Varishta Aru, ou numa tradução direta, a melhor existência possível, que descreve uma existência após a morte, onde a alma do justo é levada a um reino de luz e felicidade. Em contraste com o Drusdemana, onde os maus
são punidos. Essas duas existências dicotômicas eram acessadas através da Shinvat Peretum, a ponte do julgamento, durante o período helenístico, com a ascensão da filosofia grega, especialmente a de Platão e Aristóteles. A ideia de um paraíso ou um estado ideal não físico passou a ser vista mais como uma realidade intelectual e filosófica do que uma simples recompensa após a morte. Platão falou de um mundo das ideias perfeitas que seria a verdadeira realidade, um lugar sem dor ou corrupção, diferente dessa cópia mal feita que é a realidade física. Droga. Essa visão influenciaria os judeus helenizados e mais tarde os cristãos, porque introduziu uma abordagem mais metafísica do paraíso com ênfase no aperfeiçoamento moral e intelectual. No século II a.C., Antíoco IV Epifânio profanou o templo de Jerusalém colocando uma estátua de Zeus lá e tentou helenizar E o bezerro de ouro. a Bezerro força de ouro é os judeus. intancável, mano. Muitos foram perseguidos e mortos por seguir a Torá, o que acabou causando uma guerra conhecida como a Revolta dos Macabeus, quando os judeus tentaram conquistar a independência da Judéia. É nesse contexto que surge um dos livros proféticos mais importantes, tanto para judeus quanto para cristãos. Apesar Por que de colocam o leão como símbolo do judaísmo? passar no século 6 a.C., durante o controle de Nabucodonosor, é consenso entre os historiadores que foi durante a Revolta dos Macabeus que esse livro foi escrito. Então, não é coincidência que os temas vividos pelo povo na época estão refletidos aqui. E é nesse livro que é anunciado a vinda do Filho do Homem e a ressurreição dos mortos. Lá no livro de Samuel, o profeta anuncia a vinda de um rei humano, descendente de Davi, que governaria o novo Reino Unido de Israel. Esse conceito é usado por outros profetas como Isaías, Jeremias e Miqueias, e assim surge a promessa do Messias, um ungido que guiaria o povo de Israel. Mas é em Daniel, com uma linguagem apocalíptica e mística, que o Messias começa a ganhar contornos sobrenaturais. Na vida real, os judeus conseguem o controle do território e a revolta dos Macabeus dá certo. Mais ou menos, porque religião e política se misturam e a influência grega acaba entrando de qualquer forma. A regra dizia que os levitas, que eram os sacerdotes... E é por causa disso que somos o quê? Católicos romanos. É isso aí, católicos romanos. É isso aí, eu esqueci o termo completo, mas somos católicos romanos. Não judaico-cristãos. Não. Como que é? Caralho, esqueci a porra do termo. É católico romano, vai. descendentes de um rabino chamado Zadok, Eu esqueci o termo, não porra, deveriam eu usei poder ontem. com os Rasmoneus, que era a nova dinastia que controlava o lugar, pois eram o poder político. Agora, Católico apostólico romano, é isso aí, católico apostólico romano. próprios judeus brigavam entre si por causa do jeito correto de gerir o lugar recém-conquistado. De um lado você tinha os saduceus, a aristocracia sacerdotal, que aceitavam apenas a Torá escrita como autoridade, rejeitavam esse papinho de tradição oral e cooperavam com os governantes, até demais. Mas principalmente acreditavam que morreu, acabou, a alma vai ao Sheol e fim de papo. Quem não gostava nada dessas ideias eram os fariseus, um grupo mais popular que aceitava a tradição oral e interpretações rabínicas, mas principalmente diziam que havia sim vida após a morte e que você deveria tomar cuidado para ter o paraíso como destino e não o inferno. Essas ideias eram bem populares na época por causa da influência helenística e o zoroastrismo lá do exílio babilônico. Em 63 a.C., Pompeu Abaixa essa mão, monarca. está a Judéia e coloca um rei Droga. vassalo para controlar o lugar em nome dos romanos. Seu nome era Herodes. E vivendo num país de maioria cristã, eu acho que você... Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Eita! Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando aos seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Então não acreditam na vida após a morte. Você já sabe como isso vai descambar Aí deu na treta. história de Jesus.
Dentro desse contexto, é de se imaginar que as profecias de Daniel seriam resgatadas e trariam muito mais interesse nas outras profecias sobre um enviado de Deus responsável por finalmente entregar um paraíso àquele povo que só vinha de derrota atrás de derrota. Na região, por onde você andasse, encontraria um profeta ou líder te avisando para se arrepender, pois o fim estava próximo e muitos não conseguiriam acessar o paraíso. Judas, o Galileu, fundou o movimento dos Zelotes e tentou dar um golpe de estado. Simão de Peraé, um ex-escravo de Herodes, não apenas reuniu muitos seguidores, mas também foi perseguido e morreu. A lista poderia seguir indefinidamente, mas é claro que o mais fascinante Uma desses rapaziada foi profetas feita era um limpa. certo filho de carpinteiro que, diziam por aí, ser, na verdade, filho de uma mulher com o próprio Deus. Uma narrativa curiosamente comum na mitologia grega. O cristianismo primitivo também absorve a influência platônica, vendo o paraíso como um estado transcendente, em que a união com Deus se dá pela purificação e elevação espiritual. O paraíso, assim, passa a ser um conceito de realização espiritual, acessível apenas pela graça divina e não mais como um local físico como no Éden original. Com o tempo, o conceito de paraíso para os cristãos se torna mais definido como um estado celestial de vida eterna com Deus. No Apocalipse, o livro final da Bíblia, é descrito um paraíso eterno, a Nova Jerusalém, onde os justos viverão em paz longe da dor e do sofrimento, num estado perfeito de comunhão com Deus. Esse paraíso é um lugar físico e espiritual, mas sua ideia central gira em torno da restauração do que foi perdido lá no Jardim do Éden, simbolizando a vitória final sobre o início, o pecado lá do início, e a morte no final. Mas o que o texto diz é que são dois paraísos que vão existir, um no céu e um aqui na Terra, numa espécie de reciclagem cósmica, e um dos segredos de por que essa confusão acontece é a tradução. A gente chama sempre a maldita tradução. Ah, como é que pode? 400... Porra! 2000 anos de... 2000 anos e como que não foi adulterado? Isso é por causa da tradução, parceiro. Você tem que ler o original. E cadê o original? Tá com o judeu. Dizem eles, né? Mas tá bom. Dizem eles. Aí você tem que aprender... não é isso? Como que é o nome que eles falam lá? Eu esqueci, você tem que aprender a língua dos judeus lá pra você pegar o original, pra você não ter confusão. Aí você teria que aprender. De paraíso, mas no texto original são usadas Dizem várias eles. palavras diferentes para coisas diferentes. Pro ladrão que se arrependeu na cruz, Jesus diz que naquele mesmo dia estaria com ele no Paradeisos. O reino de Deus, que é tanto anunciado nos evangelhos, é chamado de Basileia Toutheu. E o céu onde Deus mora, como o Pai Nosso que estás nos céus, é chamado de Ouranos, que não coincidentemente é o mesmo nome do deus grego que Uranus personificava o céu. Então, como você deve ter percebido, de homens primitivos a guerras culturais, paraíso é um conceito que a mente humana vai procurar de qualquer maneira, independentemente da sua crença ou ausência dela. Sim, é possível haver um paraíso sem religião, ou até mesmo sem Deus. Deu pra perceber que a ideia de paraíso é meio universal, mas não é em todas as culturas que ela depende de uma divindade. O Nirvana no budismo é um exemplo, onde o paraíso não é um lugar, mas uma experiência interna de libertação do sofrimento, do desejo e do ego. Ao alcançar o Nirvana, a pessoa transcende a noção do eu, alcançando uma paz profunda sem precisar de um Deus ou de um paraíso físico. Outra versão de paraíso sem divindade, e dessa vez até mesmo sem metafísica, é uma utopia pós-escassez. Um mundo onde a tecnologia resolve todas as... É o mundo que querem para nós. Ou não teremos nada, mas seremos felizes. Mas aqui a gente não vai ter nada e a gente vai estar fudido porque a gente vai estar sendo controlado e substituído por máquinas que não vão nos dar a proposta e vão aumentar os índices de autossubtração da sociedade. Quase ia falar a palavra. Necessidades humanas, eliminando pobreza, fome e doenças. Apesar de Marx ter discutido essas ideias tentando tirar a utopia do socialismo, foi John Maynard Keynes em Possibilidades Econômicas para Novos Métodos que propôs que, até 2030, os avanços tecnológicos seriam tantos que precisaríamos trabalhar no máximo 15 horas por semana. E vamos ver nós aqui. Seria dedicado apenas ao ócio criativo e o autoaprimoramento. E eu queria muito ver a cara dele ao ver a gente sendo chamado de comunista por pedir o fim da escala 6x1. Eu acho que eu diria que eu sou a favor do fim da escala 6x1 obrigatório.
Porque, porra, um dia só livre é foda. Você tem um monte de compromissos que você não consegue fazer na semana. Aí você fala, você só tem um dia livre pra você fazer esses bagulho. Ah, mas você tem depois das 5 horas no sábado. Porra, cara, depois das 5 horas os bagulho já tá fechando, doida. E domingo todo tá fechado. quanto a inteligência artificial Pra mim tem que abolir a obrigatoriedade. Mas os 5 dias da semana é óbvio que tem que trabalhar, né, porra? pinta Óbvio, senão quadros aí é foda. e escreve livros. Mas talvez a tecnologia possa nos entregar um paraíso de outra forma. A simulação é uma possibilidade, onde as consciências Esse humanas sistema- podem ser transferidas para um sistema, mundo Leo. virtual perfeito, onde a felicidade, o amor e a liberdade seriam totalmente controláveis, eliminando o sofrimento e as limitações físicas. Seria como um nirvana digital, onde trocamos o livre-arbítrio pelo êxtase eterno. Mas se alguma Eita. dessas ideias te assusta e te dá um cheirinho de inferno, não se preocupa. É só esperar. Na morte térmica do universo, após a expansão para um equilíbrio de temperatura uniforme, a existência seria um estado de paz e quietude imutáveis. Nesse cenário, não haveria mais dor ou conflito, porque não haveria a oportunidade de existir Nada. nenhum humano, Boa. nenhuma vida, nenhuma interação. Após o fim do tempo, a existência se tornaria um estado eterno de serenidade. Para quem tem medo Perfeito. de tudo, talvez o paraíso perfeito seja o absoluto nada. Nada. Esse foi o vídeo de hoje. É isso aí. A gente se vê na próxima. Fui. Mais um vídeo do Cif Felipe. É, parece que a rapaziada não tá muito contente, não. Bom, terminei o vídeo. E queria dizer que, apesar de todos os vídeos que esse canal já fez questionando a nossa existência... Nossa existência? Como assim? Deus, o papel da religião na sociedade, consciência e etc, etc. O único vídeo que chegou mais próximo do meu medo real foi esse. Nesse breve final, onde ele fala sobre o conceito do paraíso, onde não há sofrimento e logo não há nada. Isso na verdade foi um assunto tão delicado para mim. É a primeira vez que essa ideia veio à minha cabeça de forma explícita, por volta dos 14 anos, quando eu ainda era católica fervorosa. Eu tive uma crise existencial tão forte que parei de me alimentar por 2 semanas e não consegui sair mais da cama. Nossa, pelo amor de Deus, né? O meu estado mental era literalmente: quando você olhou para o abismo olha de volta para você. Só queria compartilhar essa experiência mesmo. Agora, na fase adulta, eu felizmente aprendi a conviver com isso. A gente convive. Eu atingi a gnose com esse vídeo. É isso aí.